Em 1915, retratado por Raquel de Queiroz, Rodolfo Teófilo, nós tivemos o primeiro campo de concentração do Brasil. E foi aqui no Ceará, no Nordeste brasileiro. E o de Hitler foi na Segunda Guerra Mundial de 1930. O Ceará teve o campo de concentração muito antes da Alemanha nazista. Mas não era com o intuito de extermínio, por incrível que pareça, o intuito era de isolar o restante da cidade para poder alimentá-los, cuidá-los, mas infelizmente não foi exatamente dessa forma que aconteceu e se aproxima mais dos campos de extermínio nazista do que em si de uma intervenção social para benefício do povo. Vamos falar agora um pouquinho mais para você poder entender sobre o contexto dessa história. Né? Em 1915 nós estávamos passando pelo período da Belle Époque em Fortaleza, que no restante dos estados do Brasil terminou em 1914, mas o nosso foi até 1930. O período da Belle Époque, para quem não sabe, foi quando Fortaleza estava querendo passar uma imagem mais europeia, querendo parecer mais com o sul da França, a cidade de Paris, com bondes elétricos, estradas pavimentadas, ruas arquitetonicamente projetadas para parecer com o sul da França, cafés parisienses, entre outras coisas. Fortaleza estava passando por esse período, enquanto do outro lado da história, em contraste, nós tínhamos o povo do sertão passando fome, sede, por causa da estiagem que estava tendo. A estiagem fez com que vários retirantes fossem em direção à Fortaleza. A economia naquela época se baseava na agricultura e na pecuária. A agricultura, quando tinha os grandes latifundiários que cultivavam algodão, ainda tinha, pelo boom do final do século XIX, muito dinheiro, muita condição financeira. Eles tinham condição de subsistir. Porém, as pessoas menos favorecidas, como vivia de uma cultura de subsistência, não tinha essa mesma condição e tinha que se retirar da sua cidade indo em direção à Fortaleza. Às vezes esses grandes latifundiários, eles, para poder gastar um pouquinho menos durante essas estiagens, viver da economia que tinham feito no final do século passado, eles mandavam embora vários dos seus empregados. Retratado pelo livro de Raquel de Queiroz, retrata exatamente essa figura de um restaurante que trabalhava numa fazenda, foi mandado embora, e ela narra toda a trajetória dele com a tua família em direção à Fortaleza, com a esperança do que o governo na época falava, que no campo do Alagadiço os retirantes eram tratados com pão de ló, mas quando chegava lá era totalmente diferente. Tinha que fazer parte do trabalho que tinha dentro daquele campo de concentração, você não podia sair de lá e também ninguém de fora podia entrar dentro do campo de concentração que não fosse parte dos retirantes que vieram de outra cidade. Eles trabalhavam em obras do hoje chamado DENOX, que antes era o Instituto IOCS, Instituto de Combate contra a Seca, que foi criado em 1909. Foi criado em 1909, mas em 1915 o trabalho dele não ajudou em nada na seca que teve. E os retirantes trabalharam para poder construir as linhas ferroviárias, para poder construir barragens, para poder concentrar água quando chovesse, para evitar no período da estiagem não ter esse recurso para os retirantes, mas infelizmente todas essas obras que eles fizeram foram um território de grandes latifundiários, que futuramente não iria ficar para eles, e como não ficou. É no tanto que em 1932 nós tivemos outra seca e as obras que eles fizeram, infelizmente, não ajudou tanto a eles a não terem o mesmo destino que tiveram em 1915. Então, o governo do Ceará não queria que os retirantes entrassem dentro da cidade porque estava passando pelo período da Belle Époque. E nem só isso, eles estavam com medo também, porque em 1877 nós tivemos o dia de 1.000 mortos, quando os retirantes vieram dos interiores até Fortaleza, mais de 100.000 pessoas. E Fortaleza na época só tinha 20.000 habitantes. Então, várias doenças se proliferaram pelo território de Fortaleza. Os abarracamentos, que foram os primeiros modelos de campo de concentração, não conseguiram conter esse tanto de gente. Muitas pessoas em Fortaleza morriam. Os retirantes assaltavam às vezes para poder conseguir comer e acabava assaltando alguém, fazendo alguma arruaça, alguma coisa, que os moradores de Fortaleza ficaram aterrorizados. Saiu em jornais da época e tudo. Então nós podemos entender um pouco do consentimento que os moradores de Fortaleza tiveram com o governo
nessa tomada de decisão, justamente porque eles viviam traumatizados do que tinha acontecido antes, mas isso não é justificativa para o que o governo fez nesses campos de concentração, porque lá o que seria um modelo de tentar acabar com a fome daqueles que tinham fome, infelizmente não foi dessa forma. Dentro dos campos de concentração, muitas pessoas morrendo de fome, de doença, passando necessidade tal quanto era fora dos campos de concentração, e ainda lá eles trabalhavam às vezes para ganhar um prato de comida que muitas das vezes nem alimentava a si mesmo, quanto mais a tua família. Então, em 1932, o governo teve uma brilhante ideia quando teve uma nova estiagem. Aquela estiagem tinha terminado em outubro, salvo engano, daquele ano. Começou no início do ano de 1915, terminou em outubro. Em 1932 tivemos uma nova seca, o iox, que formou hoje em dia chamado Denox, não fez tanto avanço. E o governo da época, em 1932, falou: vamos multiplicar os campos de concentração, porque naquela época deu certo. Só que deu certo para quem? Para a população de Fortaleza, que não viveu com os mazelados da seca. A população de Fortaleza e com o governo, que não tiveram que lidar de frente a frente com aqueles que estavam sofrendo. Então foi se multiplicado, fizeram um campo de concentração do Alagadiço, do Urubu, ou do Buriti, entre outros campos de concentração. Esse do Urubu e do Alagadiço tinha ficado ainda ali na região de Fortaleza, como alguns outros, e o do Urubu gerou o bairro hoje em dia chamado de Pirambu, e o do Alagadiço é no bairro de São Gerardo, em Fortaleza. Então, muitas pessoas não sabem a origem dos vossos bairros, mas essa é a origem de alguns bairros de Fortaleza. Então, fico muito feliz por ter conseguido passar um pouco dessa história para vocês. É algo extremamente importante que às vezes nós não encontramos em livros nem aprendemos muitas das vezes nas escolas. Mas é algo que vai te ajudar em algum vestibular, talvez, mas eu prefiro que esse conhecimento te ajude para a vida.